você tem duas opções: tremer ou vibrar. Não espere mais, viva, realize, porque enquanto você planeja, sonha e espera, o tempo passa. Não se pode esperar nada da vida, das pessoas, das coisas quando se tem Parkinson. Sendo pessimista? Eu? Não. Definitivamente não. Para mim é ser realista. Como conviver com uma doença como essa, que cansa seu corpo, sua mente, suas relações e te exalta? Quando você pensa que é o fim, o remédio resolve fazer efeito. Aí nem parece que você tem Parkinson, não é? Dependendo dos sintomas e do estágio da doença, isso acontece. Não tem uma receita, uma fórmula, padrão que sirva para todos os parkinsonianos. Mas passar o resto dos seus dias reclamando, esbravejando, chorando, com revolta, não vai te curar. Pelo contrário, a tristeza, recusa e lamentações é punir-se. Não se maltrate. Mesmo não havendo regras, seguem algumas dicas para você. Reflita e identifique o que te faz bem, o que você gosta. Não se limite, porque a doença já tem esse papel. Então aproveite seu dia, aproxime-se de você mesmo, se olhe no espelho e se admire. Faça o que gosta, se permita. Se quiserem falar, deixem falar. Agradar aos outros exige um esforço enorme e a chance de fracasso é quase garantida. Nem sempre o que você pode oferecer aos outros, que é o seu melhor, irá satisfazê-los. Então satisfaça suas vontades em primeiro lugar. Lógico, sempre com bom senso, sem que isso cause consequências negativas a você ou a terceiros. Bom, boa noite. Boa noite. Boa noite, Rafa. Entramos, já estamos lá. Maravilha. Prazer estar aqui com vocês, coisa boa. Prazer Oi, todo Rafa. mundo. Oi, Maria. Oi, Dani. O Rafa é a primeira vez que nós nos falamos, né, Rafa? A gente falou um pouquinho antes de entrar na live, mas é o primeiro contato. Então, assim, eu estou um pouco emotiva, porque tem duas pessoas especiais que fazem um trabalho magnífico, sabe assim, um segmento magnífico. E a atuação de vocês como ser humano me ensinou a se tornar melhor, uma pessoa bem melhor. Então, assim, feliz demais em ter vocês aqui. Seja bem-vindo, Rafa, seja bem-vinda, Dani. A Dani é minha inspiração de ser humano, de caridade, de solidariedade. Então, assim, eu sou suspeita em falar dela, vou deixar ela falar, porque ela é minha inspiração para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, se hoje eu faço esse trabalho junto com ela, voluntário, de doação, e de caminhar junto com a família Vibrar Compacto, é graças aos ensinamentos, tanto quanto a doença, tanto quanto o ser humano. Rafa, depois eu vou deixar você também se apresentar. Você também é uma inspiração para muitas pessoas, e no segmento da live a gente vai falar sobre isso. Então, vou contar com você a palavra. Comigo ou com a Dani? Pode começar pelo Rafa, não tem problema. Você, Rafa, então. A cordialidade aqui impera, né? A gente é assim. Olha, primeiro quero dizer que é um prazer estar, obviamente, com vocês aqui, porque seja numa live, numa ligação, numa troca de WhatsApp, é tanto carinho, e ainda mais em tempos de pandemia, em tempos de transformação, né, que todos nós estamos passando de dentro para fora, né, porque o mundo está se transformando, o normal não vai ser mais o normal não é ser como era antes, né. Então, eu acredito que todos nós estamos passando por um processo de reflexão interna, agora mais do que nunca, né. E sim, vem agora o tema Parkinson, vibrar com Parkinson, que sempre foi e sempre será um tema, primeiro, humano, porque todas as nossas ações, desde lá do comecinho, há 6 anos atrás, não é, Dani, que eu tive o prazer de conhecer a Dani, o Vibrar, sempre foram voluntárias, sempre foram de coração, sobre o olhar no outro. Por isso que nós estamos aqui até hoje, com 6 anos, com muitas dificuldades, pessoas entraram, pessoas saíram, mas eu acredito, eu sempre falei isso para a Dani, que afeto, se não for compartilhado, se perde. Então, eu levo isso como na essência do Vibrar. Nós somos uma família. O Vibrar é muito mais.
do que eu, do que a Dani, do que todos os integrantes. O Vibrar são todas as pessoas que não têm informação, que não sabem o que é, as pessoas que não são acolhidas no próprio lar, pelo próprio seio da família, ou que não têm uma informação básica e que nem sabem que tem Parkinson, às vezes, por falta de informação. Aí é o papel fundamental do Vibrar, junto com a ética e a dignidade da Dani como ser humano que me apresentou ao Vibrar. Então, eu sou grato por ter essa família, eu sou grato em poder usar a minha imagem, a minha profissão e somar um pouquinho com o Vibrar para poder disseminar a mensagem do Vibrar, né? Então, eu fico muito feliz de estar podendo participar aqui, estou de coração aberto e tenho muitas questões para colocar para vocês, mas eu queria fazer essa apresentação e dizer que hoje o Vibrar é a minha família, mais do que nunca. Só fazer uma ressalva que eu coloquei o vídeo, não expliquei o porquê do vídeo, né? Acho que seria interessante. Você me permite, Dani, antes de você fazer a sua apresentação? Gente, vou me retirar, porque o Rafa já está falando tudo. Tá ótimo, tá perfeito. Rafa, você falou tudo e mais, assim, um pouco ainda do que essa mulher que está aí por trás, esse ser humano que está aí. Eu falo da Dani com um coração cheio de alegria e de gratidão. Por que desse vídeo no início? Foi esse vídeo que não deixou eu entrar em depressão. Quando eu saí do consultório médico, que me deram o diagnóstico, que eu tinha que fazer o tratamento, e não tive a informação adequada, o Leandro testemunha, meu esposo, eu estava dentro do carro, porque eu queria saber quem é que tinha Parkinson com 36 anos, ou se tinha alguém no Brasil. Aí foi o primeiro vídeo que apareceu. Esse vídeo, ele é muito especial para mim. E foi um vídeo que me trouxe... E chegou sem querer em você? Sem querer, porque, assim, sabe quando você tá no carro, você vai abrir o teu aplicativo e você vai assim... Eu coloquei Parkinson em pessoas com 36 anos. Foi a primeira opção, o primeiro vídeo. Então, eu até me arrepio em falar. Esse vídeo, ele tem um segmento na minha vida muito forte. E foi onde eu entrei em contato com ela através do Messenger. Eu até achei que ela não ia me responder, porque eu falei assim, como é que ela vai responder uma pessoa estranha que está buscando informação? E todo parkinsoniano, quando ele recebe o diagnóstico, ele joga um turbilhão de informações para a pessoa que vai receber. E aí a Dani, não, ela foi extremamente humana. E ela viu, assim, que como eu estava buscando informação, ela já me deu o contato do WhatsApp dela. E foi onde ela falou assim, mas você não estava... Na época ela falou assim, mas era para você estar desesperada. Mas não, eu não estava desesperada porque eu tinha escutado o vídeo dela. O vídeo dela me deu um norte. Então, por isso que eu falo assim, que o trabalho da Dani, como voluntária, como cidadã e como ser humano, edifica e restaura e busca, e tira pessoas de situações que eu falo, hoje essa Maria que vos fala aqui, se tem esse perfil, se tem um conhecimento um pouco sobre a doença e entende um pouco todo o segmento da doença, mediante, eu falo que a Dani é meu livro de ser humano, meu livro de pessoa. Eu não, tipo assim, ela não gosta muito que eu falo, porque ela diz que... Mas eu vou levantar essa bandeira dela sim, vou levantar a sua bandeira sim também, porque você é um ser humano incrível. Eu sempre falei assim, Dani, eu gostaria que o Rafa participasse da live. Eu estava com vergonha, vou me mentir não, eu até estou com vergonha ainda, mas eu estou me soltando mais um pouquinho. Porque assim, você sabe que o segmento hoje é difícil, artístico, abraçar uma ideia, e ainda mais quando é uma causa social, sem fins lucrativos. Quando você é voltado para a doação mesmo, para você partilhar aquilo que você tem de melhor. Mas e você esse ponto que você levantou, ele é muito importante, porque o que me fez entrar no Vibrar, justamente, foi, antes de conhecer o Vibrar, como o Vibrar, existem muitas outras causas muito sérias também, e muito dedicadas quanto. Isso tem que partir da pessoa, seja da pessoa ou do parkinsoniano, que foi o caso que a Dani teve essa ideia, essa necessidade de ampliar as informações e chegar até o outro, como de mim também. Quando eu comecei a atuar no segmento de teledramaturgia na Record, foi na primeira novela. Eu falei, poxa, estou trabalhando num veículo de massa que abrange todo o Brasil. Será que não dá para fazer mais? Será que, de vez só fazer o meu trabalho, que já é muita coisa, porque é difícil atuar nesse segmento, mas eu não posso usar a minha imagem ou qualquer canal que passe por mim, que eu possa ajudar o outro de alguma informação, sem colocar apenas o ego na frente, sem colocar uma bandeira, seja ela qual for, para se autopromover. E eu cheguei também da Dani, eu te questionei isso do vídeo, porque eu cheguei na Dani por acaso. Por acaso, né, Dani? Não teve planos, não teve nada. Foi uma amiga de uma amiga que eu busquei
uma causa séria para estar indo atrás, e me apareceu a Dani. E eu, justamente, eu ressalto esse ponto, eu entrei no Vibrar, e graças a Deus a Dani me aceitou também, por conta da pessoa, da índole. Depois eu fui entender o que era o Parkinson, o que acometia, o que não era também. Aí que eu fui entender o universo. Mas eu conhecia a pessoa primeiro. Assim, a integridade da Dani, ela tem uma integridade, uma honestidade, um caráter incontestável. Ai, que vergonha. Não, eu falo assim, que quando eu falo do Vibrar, eu falo com o coração cheio de alegria, porque quem criou ele não foi uma pessoa qualquer, foi um ser humano. Eu falo que o Vibrar está ligado a forças espirituais, sim, e ela foi instrumento de Cristo, sim. Porque o Vibrar, não é, eu falo para a Dani assim, o Vibrar é de um todo. Eu falo assim, atingir o público nacional, e uma coisa que eu sempre carrego isso comigo, Rafa, foi uma coisa assim, um ponto-chave. Ela falou assim, Mel, quem for entrar participar do Vibrar, a caridade e a vaidade não pode caminhar juntos, somente caridade. Isso eu tenho, eu me arrepio em falar disso. Isso é um ponto muito sério. É meu clichê. Porque, na área artística, você sabe que, assim, eu me incluo nisso também, somos pessoas vaidosas, além de tantas outras coisas também, como exercer a arte, blá, 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 existe a vaidade. Nesse segmento, se você coloca a vaidade na frente, como eu ressaltei ali atrás, como uma bandeira ou como algo para se promover, que inclusive é o que acontece muito na televisão, quando eu faço uma das ações, que é usar a imagem do colega de trabalho, explicar que é uma causa sem fins lucrativos, é simplesmente para passar informação, papapá, se ele pode repostar na rede social dele uma foto comigo, com a camiseta, com as informações afunilando para o site, muita gente usa isso como bandeira. Como falar, vou fazer parte de uma causa social para mostrar que eu sou bacana. Mas as pessoas, o Vibrar em si, o que eu e a Dani procuramos fazer, não é apenas foto, não é apenas a informação, nós vamos a campo, nós vamos na ABP, quando era possível, né, Dani? Não estávamos em quarentena, mas nós fomos na ABP, fomos em vários outros centros, conversar com as pessoas. Hospital. Olhar na pessoa, olhar, entender qual que é a necessidade, o que acontece com o ser humano ali do outro lado. Então, isso, né? Faz a diferença no Vibrar. O Rafa teve sensibilidade de nos entender, teve empatia com a causa, né, com as pessoas que têm Parkinson. E o interessante é que ele não tem ninguém na família, né, Rafa? Não, ninguém da família que eu saiba, aqui da minha família, tudo é o que eu digo, Geralmente as pessoas, quando aproximam da causa, é porque tem alguma relação, né, direta ou indireta com... No caso do Rafa, não, foi simplesmente pura empatia. E quando ele entrou, né, pro Vibrar, eu achei, assim, maravilhoso, porque não era só uma figura, uma imagem que estava sendo emprestada para a causa, era alguém que queria batalhar junto, estar junto, conhecer, entender, participou de eventos com a gente, né, Rafa, em congressos médicos, assim, ele falava assim, Dani, se eu não estiver gravando, eu vou, me chama que eu quero ir. Então, sempre foi assim, né? Programas em Brasília, de televisão, né? Lembra da Xuxa que eu participei? Também, ganhou um prêmio lá pra gente. Tem história, viu? A gente tem, são 6 anos, né, Dani? Quase 6. Agora mesmo, quase 6 anos. O site do Vibrar tem vários vídeos da história, assim, de depoimentos, de relatos. Eu acho que quem puder acessar, tem muita informação. Agora mesmo estava com a página aberta. E muitos vídeos assim, ricos de conteúdo. E tem bastante vídeo do Rafa também. Mas você sabe o que eu sinto? Eu sinto, e ainda mais hoje com essa situação atípica que todos nós estamos vivendo, mas desde que eu entrei no Vibrar e abri uma porta, entre aspas, no meu coração, para o novo, para se doar, para se colocar no lugar do outro. E quando eu falo se doar, é se doar verdadeiramente, porque a coisa mais preciosa que eu acredito que nós temos na vida é o tempo. É o nosso tempo, que é a única coisa que não volta atrás. Então, por isso que nós temos sim que usar com sabedoria o tempo. Dinheiro, roupa, isso tudo a gente consegue, isso passa, a gente dá um jeito. Tempo não. Então, o tempo do Vibrar é muito precioso. É muito precioso. Porque, como você disse, chegou um vídeo em você, que nós fizemos essas gravações lá no estúdio desse tamanho, né, Dani? Foi. Estúdio, assim, mal dava para se mexer nesse estúdio, mas nós fomos e fizemos, né, Dani? Me mandou bem. Foi um período muito legal, né? Foi muito bacana. Agora, se para mim ele foi esse reflexo, agora você imagina a nível Brasil, quantas pessoas
se projeta nesse vídeo para poder tentar aceitar e se adaptar a esse novo contexto que foi condicionado. E agora não vou deixar... faço ideia de quantas pessoas foram atingidas ou beneficiadas com esse trabalho, né? Eu acredito que a nível mundial, não vou falar mais a nível Brasil, não. Eu acho que muitas pessoas fora do Brasil têm acesso a esse material, sim, e muitas pessoas eu tenho certeza que foram tocadas, assim como eu fui também, Dani. A rede social é um grande fator de medida para a gente saber isso, né? Nas minhas redes sociais, sempre quando eu posto alguma coisa, ou quando eu falo, ou como eu tento passar uma mensagem do Vibrar, ela explode, assim, de directs, porque eu afunilo tudo, assim, o que eu posso ajudar com informações, eu não tenho tanta propriedade técnica aí na causa quanto a Dani, mas eu tenho alguma informação e o que eu posso ajudar, que às vezes não é só você passar, ó, faça isso ou faça aquilo, que até porque não existe uma receita de bolo. Para cada pessoa, seja do remédio a uma conversa, é ímpar, é individual. Então, às vezes, uma conversa com um olhar sobre o outro faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É muito, muito. Eu falo que é o olhar humano. Viu como ele não sabe nada? Sabe muito. Tá fazendo charme. A mentora de toda essa história, de todo esse... só ela veio para poder falar por que ela criou o Vibrar. E quem é a Daniele? E é difícil falar, né, de mim. Bom, o projeto foi criado porque eu sofri muito quando eu recebi o diagnóstico. Eu tinha já muitos sintomas, né, eu recebi o diagnóstico 6 anos depois dos primeiros sintomas motores, e eu já estava, assim, com muita dificuldade para fazer as coisas, precisava de ajuda para as questões de autocuidado, né, e aí eu estava com a esperança de receber um diagnóstico e de que eu seria, né, receber um diagnóstico, faria o tratamento e ficaria curada. E aí, quando veio o diagnóstico de Parkinson, foi aquele impacto, né, devastador. Eu achei que eu ia definhar até morrer. Essa foi a sensação que eu tive. E depois disso, veio a negação e eu comecei a procurar vários médicos na tentativa de obter um outro diagnóstico, né, que eu acho que muita gente faz isso quando recebe um diagnóstico de uma doença incurável e degenerativa, como o caso do Parkinson. E não foi o que aconteceu. Então, eu neguei um tempo, e aí eu piorei por causa do diagnóstico, fiquei muito abalada emocionalmente, fiquei deprimida, e aí comecei a fazer tratamento, mas não estava sendo tão efetivo assim. E aí eu demorei uns 2 anos e meio para começar a tomar alguma atitude em relação a isso, né? Porque eu só chorava, eu não conseguia falar a palavra Parkinson, eu começava a chorar. E quando eu comecei a perceber que as pessoas também me olhavam com dó, isso me incomodava bastante, e comecei a ver também, encontrar outras pessoas com Parkinson, né, na nossa faixa etária, foi quando eu encontrei a Sandra, né, a Sandra Chagas, de Mossoró, e aí veio essa ideia de escrever as propostas, né, do Vibrar, e eu fiquei praticamente uns 8, 10 meses escrevendo. E aí eu falei, bom, preciso colocar isso em prática, mas eu morria de vergonha, né? E quando eu tomei a decisão, eu falei assim, vai ser algo que eu não vou poder voltar atrás. E aí até que um dia eu consegui, tomei coragem e comecei a fazer a divulgação através do Facebook, né? Postando uma foto minha com a Dani Sicarelli, na época que era o único contato peraí que tá sumindo a minha tela aqui. É o único contato que eu poderia ter acesso, né, porque ela é comadre da minha prima, e eu conversei com a minha prima, ela topou. E aí fizemos as fotos e começou a divulgação. Muita gente me procurou, curioso para saber, e achou super bacana a proposta do Vibrar. E depois de 4 meses, aí foi quando o Rafa foi convidado para tirar uma foto, né, Rafa? Vários artistas, naquele período de julho de 2014 até novembro, tiraram foto com a camiseta do Vibrar, e foi quando uma pessoa levou a camiseta até o Rafa e pediu para ele tirar foto, e ele tirou, e ele automaticamente ficou interessado na causa e começou a divulgar. Falei, gente, ele é uma pessoa assim, um padrinho ideal, né, porque geralmente o artista é muito ocupado, tem, né, uma agenda cheia, e tem os seus compromissos. Eu falei, pensei comigo, eu falei assim, o Vibrar precisa de um padrinho dedicado, porque não adianta só emprestar um rosto, eu acho que tem que ser alguém que realmente
se engaje, entenda, procure saber sobre o assunto. E foi o que aconteceu. Aí eu liguei para o Rafa, pedi o contato dele, me passaram. E eu conversei com ele, né, Rafa, por telefone um tempão. Aí ele ficou super interessado. Na época eu morava em Goiânia. E quando eu vim para São Paulo, a gente marcou de encontrar. Ele foi até o aeroporto me receber. Sempre me pôr no trabalho. Sempre. Para variar, né? E aí a gente conversou um tempão, eu mostrei um monte de coisa do projeto inicial do Vibrar. E aí foi. Já foi de cara, né? Você aceitou e aí foi, assim. Cara, fluiu muito bem. A empatia foi de inicial. Pum, automático. Foi muito legal. E aí, desde então, ele vem, através, né, durante os trabalhos dele em novela, convidando os colegas para poder tirar foto e divulgando também, né? Não era só tirar foto. Eu lembro que uma vez eu fui 2, né, no estúdio da Escrava Mãe? Escrava Mãe, lá em Paulínia que nós gravamos. Isso. E aí. Fez a festa lá. Nossa, foi mesmo. Mas foi bom. E assim, eu vi o Rafa trabalhando pro Vibrar, assim, atuando na causa, né? Divulgando pros colegas dele, explicando que era doença, assim, foi muito legal. O trabalho de bastidor é muito complicado, porque é uma causa que, assim, vem através de você, né? A credibilidade que você passa. Então, assim, ninguém conhece, as pessoas não sabem. Então, assim, se você não tem credibilidade, não estou dizendo que eu sou o cara que tem a maior credibilidade do mundo, mas se você não passar uma seriedade e mostrar o que realmente é o objetivo do projeto, ninguém faz. Porque o bastidor é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. O Vibrar foi assim que ele tem uma marca, assim, que ele tem a cara da Dani, né? Não tem como a gente fugir dessa realidade, é a marca dela mesmo. E eu falo assim que nós fomos selecionados. Eu falo assim que eu me sinto privilegiada em fazer parte dessa família, igual você falou. Eu não vejo vocês como pessoas assim distantes, eu vejo vocês como um ente querido, sabe assim, alguém muito assim que Deus preparou. Eu falo assim que Deus prepara tudo para as ocasiões certas. E uma coisa que você falou assim que é difícil você divulgar ou levar informação até você conquistar a confiança das pessoas. E o Vibrar, ele tem uma característica, assim, que da forma como ele foi construído e idealizado, que a hora que você passa para as pessoas, elas sentem essa segurança. Até o Pedro Roberto, que é um das pessoas que nos ajuda aqui em Rio Preto, na divulgação e da conscientização do projeto, quando eu abordei ele foi uma das pessoas que tem uma escuta muito suave, porque normalmente as pessoas não param para te ouvir. E, assim, a forma como abraçou a ideia, a causa em si, foi muito, assim, de uma maneira muito nobre. E eu falo assim, mas porque a marca Vibrar tem credibilidade e tem comprometimento com o paciente. Então, a hora que você apresenta o movimento, o projeto em si, que você coloca ali, que foi alguém que dedicou, tirou tudo aquilo. Eu falo assim, que a essência da Dani está dentro do Vibrar. Então, você vê que tem uma verdade, não tem como você maquiar, você falar que aquele ali não tem como dar certo. Tem tudo para dar certo. Não tem nenhuma curva escura no Vibrar. É uma coisa assim, eu acredito que o Vibrar, eu acredito primeiramente na essência do Vibrar, porque desde que na primeira conversa que eu tive com a Dani, a proposta que a Dani me fez e me apresentou o Vibrar era sobre o olhar no outro e para o outro. O acolhimento, né? Exatamente. Aí me interessou. Obviamente que sempre parte de alguém ou de alguma pessoa uma admiração, um primeiro contato, que foi no caso que a gente acabou virando família, a família da Dani, a minha, a gente acabou virando amigo, inevitável, né? Mas, assim, parte sobre o olhar do outro. É assim que, não digo somente o Vibrar, porque, como eu falei, muitas outras causas sérias, tão sérias quanto essa, existem aí, entendeu? E elas estão aí atuando e ajudando as pessoas porque parte sobre o olhar do outro, entendeu? Você se doa, se coloca. E quando você colocou que na nossa área, porque não tem tempo, tudo, eu acredito assim, você imagina uma coisa, uma pessoa não faz caminhada, fazer uma comparação, ela tem um problema cardíaco, ela tem um ataque cardíaco, ela fala que não tem tempo para fazer atividade física. No primeiro infarto, quando ela quase morre, às 5 da manhã ela arranja meia hora para fazer a caminhada. Então, tempo é questão de prioridade. E o Vibrar, sim, se torna prioridade de dentro para fora, para mim, para Dani, para você que abraçou, Maria. E eu te agradeço muito
Você é uma pessoa muito verdadeira e está fazendo com tanto afinco e com tanto amor quanto eu e a Dani, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu sozinho não faço nada. A Dani não faz nada. Cada um é um segmento para isso andar. Então, assim, é por isso que o Vibrar, eu acredito que o Vibrar, ele está aí até hoje e vai ficar muitos anos e vai ter muitas vitórias ainda. Muitas vitórias. Se Deus quiser. Eu não tenho dúvida. Eu falo que foi o meu melhor sim, sabe assim, eu ter sido meu casamento, lógico que foi primordial, mas assim, essa família que Deus me apresentou, eu falo que foi meu melhor sim em todos os âmbitos, porque eu falo assim, que eu falei que eu não vou chorar e não vou chorar não, tá? Vou procurar me conter. Por isso que você não passou maquiagem, né? Assim, Rafa, o carinho é recíproco, porque assim, se eu consigo atuar, é porque eu tenho pessoas que me dê suporte. E vocês, assim, quando eu falo família, a gente tem os nossos momentos de descontração no grupo, mas a gente tem os momentos de falar sério. E a Dani, eu vejo essa menina se doar tanto, porque tem dia que ela não dorme para acompanhar tudo que acontece. Porque você sabe que lidar hoje, jogar uma rede social para trabalhar em favor de uma causa social, e mediante a questões de saúde, porque envolve pessoas que estão em situações frágeis. E a forma como ela se dedica dessa maneira é uma coisa assim que me chamou para mim caminhar junto. Eu falei para ela assim, se ela for lá atrás, eu vou arrastar. Eu falei para ela, sem fins lucrativos. Se ela falar algum dia que ela vai desistir, eu falo assim, Dani, vem aqui, segura em mim, vamos, sabe? Vai ser arrastando, vai ser o vento soprando, mas momentos como esse não faltaram, né, Rafa? Ele acompanhou vários, assim, que... Nossa, eu e com a Dani, é o que eu te falo, a beleza da coisa tá aí. Você pensa que o vibrar apenas, a gente entra falando, o vibrar é isso aqui. Quando a gente vê, Dani, eu particularmente olho por essa ótica, ele se tornou tão grande, particularmente para mim, porque ele acabou se tornando uma filosofia de vida. Ele me representa hoje. Algumas questões. Hoje tem partes de mim que eu não sei se eu aprendi com o vibrar, ou se o vibrar aprendeu comigo, ou se é uma coisa só. Porque hoje é tão natural se doar e fazer... Gente, vocês vão fazer eu chorar, para. Mas é verdade. Você sabe disso. Você é minha amiga, a gente fala todo dia, entendeu? Ela me aguenta, ela fica com a orelha desse tamanho comigo. A gente fala muitas questões sérias, mas também falamos coisas pessoais, né? Essa é a graça também, e dá todo um colorido, porque nós trazemos coisas pessoais também para o Vibrar, porque a Dani passa muita dificuldade de física, sabe? Muitas coisas que ela sabe o que é, ela sabe a dificuldade, ela divide comigo. E eu tenho um olhar sobre ela como uma guerreira, uma amiga, uma irmã, que eu respeito muito, e eu tento ajudar e ela me ajuda muito. Eu não sei se você sabe, mas você me ajuda muito. O Vibrar me ajuda muito nesse compartilhamento com todas as outras pessoas. Porque as pessoas que entram verdadeiramente em contato com o Vibrar é porque estão precisando. Nem que se for de uma informação mínima, de uma orientação ou de uma conversa. Ninguém entra para bagunçar. Aqui essas pessoas saem, a maçã podre sai. Sempre sai. Eu falo assim que vou só para fechar sua fala, Rafa. A Dani, ela tem uma característica que às vezes ela não transparece todas as limitações que ela tem, todas as dificuldades, e ela tenta manter a equipe sempre unida, sempre engajada e sempre assim, com o olhar humanizado. Eu vou te falar só uma observação, que eu falo assim, que tem questões espirituais, parece que ela, sabe assim, ela conecta com todos. Teve dias dela chegar, que ela me ligou essa semana, que você pegou fazendo o quê? Chorando. Por quê? Parece que ela sentiu que eu estava precisando falar. E o que eu precisava ouvir? Que às vezes tem pessoas que me amam, não vai conseguir me ajudar da forma como deveria. Porque são limitações que a doença, automaticamente, ela vai te colocar num segmento que você precisa se ajustar, se adaptar. E como ela já tem 14 anos nessa caminhada de condição, porque é uma condição que foi imposta, ela vai nos auxiliar. O Leandro mesmo já pediu suporte para ela. Então, assim, eu falo assim, ela nunca falou não. Ela pode estar com discinesia, ela pode estar em estágio, que tem a limitação que nos deixa bem apática mesmo, e ela nunca disse não. Às vezes ela fala assim, eu estou entrando em off daqui a pouquinho, mas eu falo assim, eu vejo isso com a Dani, estou te conhecendo agora também, Maria, não somente aqui, óbvio, a gente estava falando antes, mas assim, eu vejo pela Dani, eu posso tomar essa experiência pela Dani e trazendo para o Vibrar aqui, que a gente está conversando e linkando tudo.
A Dani, o vibrar em si, não fala não, porque já recebeu e recebe muito não. E sabe a dor do não. E sabe a dor de não ser amparada, de não ser escutada, da injustiça pessoal, entendeu? Diante dos acontecimentos do mundo, sabe a dor do não. Então, o vibrar entra na contramão disso, nem que se for com o mínimo de uma informação ou um afago. O trabalho voluntário da Dani, do Vibrar, é interminável. É interminável. Porque você imagina, principalmente agora, dentro dos lares, todas as problematizações que está acontecendo com essa pandemia, seja ao ataque à mulher, a falta de conscientização do escutar com o outro, e a gente sabe, a tolerância, das limitações do parceiro. A tolerância, a paciência, do parceiro, é uma coisa que me chamou muita atenção, assim, nesse segmento que eu já venho de trabalho junto com, de partilha com o pessoal da família Vibrar, é o abandono. Sabe assim, uma coisa assim, chega num estágio da doença que a pessoa se torna um fardo. Sabe assim, isso é muito triste, onde a pessoa, em vez dela conseguir caminhar, se ela não tiver um olhar muito aguçado, ela não consegue sair daquela situação. Exatamente. E assim, tem um suporte, né? Eu acho que é um suporte emocional que é fundamental. Porque se a gente não puder contar com aquela pessoa que a gente selecionou, que a gente confiou, vou corrigir, confiou, que você abraçou, que você se dedicou, e ele não caminhar junto com você mais, eu falo todos os segmentos, marido, filho, sabe? Que tem pessoas que são abandonadas até em casa de apoio, porque a pessoa chega a ser um fardo. E isso aqui é muito triste. Isso é muito triste, ter o olhar sobre o outro, você ser um fardo, seja por conta que você foi realmente, como você colocou e frisou, imposto por algo, você foi acometido por algo, e a pessoa que você se coloca, que é o principal, eu acho que é uma das principais coisas que acontece com quem recebe o diagnóstico de Parkinson, é o não acolhimento da pessoa próxima, principalmente do parceiro ou da parceira, ou daqueles do convívio social, principalmente aqueles que estão morando debaixo do mesmo teto. Então, por isso que eu frisei o que nós estamos vivendo agora, que estamos em confinamento, pelo menos as pessoas que pensam no coletivo e acompanham o andar da ciência, né? As coisas. Estamos em confinamento por conta de um vírus que está aí fora, matando as pessoas. Uma coisa assim e o parkinsoniano é um grupo de risco. É um grupo de risco. Fora a limitação, porque as pessoas normalmente não vê nosso estágio período off, muito dificilmente a gente está sempre sob efeito do Prolopa. Mas uma característica assim, que nosso trabalho de doação, a gente não deixa se limitar mediante essas crises, esses impactos que a doença deixa. É muito pelo contrário, nos dá mais força para poder se movimentar. Eu falo que o vibrar tentar falar para dentro assim, movimento, vibrar com o Parkinson, é o nome mais bonito que eu já escutei. Nós estamos em movimento. O Parkinson não nos limita, sabe assim? Porque assim, a Dani tem 14 anos, eu tenho 2 anos de diagnóstico, assim, a equipe, cada um tem seu segmento, cada um tem seu Parkinson, mas cada um se doa dentro daquilo que pode. Porque assim, levar uma instituição filantrópica com dificuldades e limitações, que também você sabe que é difícil, questões assim, também que tem dificuldades para se manter, para poder passar credibilidade. E o Vibrar já ganhou isso assim, no decorrer desses 5 anos, a muito custo. Essa menina deu muito sangue, eu tenho certeza que, tipo assim, foram noites de lágrimas, noites em claro, porque eu já presenciei. E, assim, eu trouxe vocês aqui hoje para poder falar, assim, muito obrigada. Não chora, pelo amor de Deus. Eu vou falar um pouquinho. Eu tenho que falar muito obrigada. Porque tem pessoas que não entendem o que é um trabalho social, o que é uma causa social. Eu fiz serviço social para entender das políticas sociais. Não sou mandando do conhecimento, mas eu tenho embasamentos, tipo assim, o que mais pesa dentro desse segmento de conteúdo? O olhar dentro do meu interior. Eu não faço com os outros que eu não quero para mim. Exatamente. E dentro do Vibrar foi o lugar que eu mais me senti inserida. Foi o lugar que as pessoas me escutaram e falaram assim, eu te entendo. Eu sei o que é isso, eu passei por essa etapa. Tá? Você está nessa etapa, mas a Dani já conversou muito comigo, ela falou assim, Melry, se cuida, dorme. Entendeu? Tipo assim, ela entende, porque ela já passou por esse estágio. Isso é
humanitária. E tem os dedos apontados, os dedos da condenação, que acha que você está fazendo um serviço, uma doação, para poder se promover, para se enaltecer, para ganhar holofote. Eu falei para a Dani, nunca na minha vida, nunca. O dia que eu ver que eu não vou somar mais dentro do Vibrar, eu vou ser a primeira pessoa a ter a humildade e falar assim, Dani, para mim já deu. Entendeu? Mas eu tenho certeza que essa causa não vai acabar, porque ela não é daqui, é de outro plano. Eu já falei para ela, é de outro plano. A gente... Desculpa. Não tem Imagina. Eu acho que a importância de uma live, que nem, por exemplo, essa que nós estamos fazendo agora, eu estou na minha casa, eu estou no meu quarto, você está na sua sala, a Dani está na sua sala. Quanto mais for verdadeira, por exemplo, eu não escrevi nada aqui, a gente está trocando papo, a gente podia estar fazendo isso por telefone ou por WhatsApp. Eu acho bonito isso que você está colocando, e tão verdadeiro, porque é disso que o Vibrar parte, é isso que é o segmento do Vibrar. O Vibrar, nada é perfeito, a gente erra toda hora. Como pessoa, o Vibrar tenta não errar, mas acertar, e os poucos acertos fazem uma diferença absurda que abrange tanta gente. A gente procura não apontar o dedo para a pessoa, porque, como você salientou, quando a gente aponta o dedo, tem 3 dedos apontados para a gente. Eu sou a primeira pessoa a errar, eu sou a primeira pessoa a me sabotar também. É um trabalho diário. Então, as pessoas que são acometidas pelo Parkinson, eu converso, seja a Dani, seja você, são pessoas guerreiras que têm uma força espiritual além do comum, porque viver já é difícil. Viver já é difícil. Você sabe que eu já escutei, assim, as maldades? Porque, assim, as pessoas querem tirar proveito de todas as situações, tudo, né? Assim, tipo assim, uma coisa que eu aprendi com Vibrar é não tirar proveito de nada, porque a gente tá aqui para se doar, para somar, porque uma coisa que que eu aprendi nessa caminhada de ser humano, a melhor marca que a gente está conversando antes, que a gente tem que deixar aqui na Terra, a nossa marca é de ser humano de verdade. Porque carro você não leva, sabe assim, conta bancária você não leva, o que você leva, o que você deixa é a sua marca, a sua essência, que você vai ser lembrado, e você, o fulano fez uma causa, defendeu uma causa assim, assim, assado, lutou bravamente, assim, assim, assado. Essa marca do ser humano que eu tenho que deixar. Porque o que eu tenho visto nesses últimos tempos, Rafa, pessoas maldosas, tirando proveito para se promover, não faz uma ação solidária, não promove uma ação que possa agregar, que some na vida do seu semelhante, vai nas redes sociais, detona a imagem do teu próximo, sabe assim, é uma coisa assim alarmante. E assim, o Vibrar, ele me trouxe, assim, tipo assim, ele me ensinou, eu já tinha esse segmento de olhar humanizado, mas assim, a forma como lidar com essas questões, sabe? Sem a revolta, porque assim, são situações revoltantes, mas que você tem que amadurecer, porque essas coisas vão fazer parte. O que você tem que fazer é plantar a tua semente e continuar plantando e regando. Complementando isso que você está dizendo, pessoal, fica quieta. Se você não fala, você sabe que assim, o ping-pong não para. Não, então pode ficar, eu fico olhando. Não, eu só queria falar uma coisa assim, que a Maria comentou, né, sobre a questão de que as pessoas ficam maldando. Isso é comum. Desde o início do Vibrar, eu já escutei várias vezes, você quer você tá famosa, você quer aparecer. Só que as pessoas não sabem, só as que estão próximas que acompanharam e viram o quanto foi o sofrimento para chegar até aqui, né? Tantos enfrentamentos, tantos desafios que a gente passou. Eu falava, Dani, você tem que falar, não somente eu, Dani, coloca sua cara, vamos junto, porque assim, eu posso fazer o que você quiser pelo Vibrar, vamos conversar, eu falo, gravo um vídeo, a gente vai, a gente volta. Mas eu não queria no início, né? De jeito nenhum. Eu falei, tem um padrinho. Eu que falava, Dani, você tem que falar o que você sente no coração do Vibrar, as pessoas vão te entender, os parkinsonianos vão saber o que você está falando, porque eles passam também. É diferente de eu pegar e estudar um texto e falar, entendeu? É diferente. Então, o que a Dani está colocando é a mais pura verdade. Ela não queria aparecer, nunca quis, nunca foi essa vaidade. Eu fui o cara que sempre falei para ela, Dani, faz que você vai estar ajudando muita gente. Foi aí que eu fui fazer, dei a primeira entrevista para um jornal, quase 2 anos depois do início do Vibrar, porque eu ainda insisti que eu queria que o Rafa falasse. Aí a pessoa falou assim,
não, a gente quer saber a sua história, porque você tem Parkinson, ele tem? Eu falei, não, então, aí eles falaram, não, a gente quer você. Aí o Rafa falou, não, vai, faz. A Maria também falou, a Maria Pericaz, né, também falou bastante. Então, assim, era difícil para mim, né, não só a questão de ter que lidar, né, eu acho que tem que ter muito cuidado com a questão de vaidade e caridade, né, para não confundir, sempre estar com isso, com o radar em alerta. E também pela questão de exposição, porque por mais que eu tenha Parkinson, eu não gostaria, não gosto que as pessoas, por exemplo, quem não conhece já vê de cara, assim, um impacto de um sintoma mais agressivo, né, porque quem tem a doença já sabe como que é. Quem recebeu o diagnóstico recente, às vezes fica impactado, porque a primeira coisa que a pessoa pensa é, vou ficar igual, né? E a doença ela é totalmente diferente de um para o outro. Como se apresenta, como evolui, como responde à medicação, enfim, como a pessoa lida, tudo influencia, né, nos sintomas. E, então, eu sempre tive esse cuidado, não é porque eu queria mostrar que é festa, maravilha, não. O cuidado com quem não conhece e com quem estava lidando com isso pela primeira vez, né? Assim, o primeiro contato com a doença, além de receber esse diagnóstico, mas de ter contato com outras pessoas. A gente sempre conversou isso, né, Dani? A problematização, ela existe. Já que o quadro foi instaurado e você foi acometido com o Parkinson, existem duas maneiras principais de base de você lidar com o Parkinson. Da maneira fácil, entre aspas, né? Da maneira que você seja produtiva, ou a difícil, que é a chorar, se lamentar, deixar a doença progredir, entendeu? Existem tantos métodos, desde básicos, né, de remédio ou de trabalhos musculares que dá para fazer, que dá para melhorar a qualidade de vida, que essa é a ideia. Então, existem duas maneiras, a difícil e a fácil. Ou você aceita e tenta lidar da melhor maneira possível, que é o que a Dani sempre levou. A Dani sempre levou o lado que dá para fazer. Não é fácil, mas dá para fazer. Mas depois do vibrar, porque antes eu passei por todos os processos, negação, luto, barganha. Do vibrar, que a gente sempre conversou, né? E aí as pessoas confundem isso com vaidade, que falam, olha lá, ela tá toda... Não é nada disso. Você quer que fica prostrado, passando uma mensagem de, ó, dá para fazer isso? Não pode. Uma coisa que me incomoda, que eu já ouvi, me incomoda, não deixei transparecer. Você tá famosinha. Nossa, Rafa, isso me dói na minha alma, porque o meu objetivo não é esse. Quantas vezes a Dani passou isso? Nossa. Você tá famosinha. Hoje em dia, eu tenho plena consciência do que a gente faz, do que eu quero, né, para a causa. Então, pode falar o que for, porque não vai me atingir, porque eu já passei por tanta coisa, por tantos enfrentamentos por causa do vibrar, a questão de relacionamento, né, de perceber a dificuldade de aceitação, né, por parte do parceiro, e depois a questão de querer fazer da causa uma bandeira, uma renda, né, uma forma de ganhar dinheiro, e eu sempre me recusei, e foram, assim, vários embates, e foi uma coisa muito puxada para mim. Então, eu estou vendo hoje que eu estou num processo, assim, de estável em relação ao vibrar, porque teve muitos altos e baixos, porque foram muitas situações complicadas. Teve uma vez, da época da Xuxa, né, que você comentou no início. Eu liguei para o Rafa desesperado, falei, Rafa, não tem mais condição de levar o vibrar, não tem como manter, né, por mais que seja uma causa que faz a maioria das atividades de maneira virtual, tem um custo, né, para isso. E eu falei, não tem mais condição, não tem como fazer. Aí, tipo, na semana seguinte, ele participou de um programa da Xuxa. E aí o recurso... Foi as Olimpíadas da Xuxa. Foi na época das Olimpíadas, né? Fui eu com uma companheira e contra o Naldo e a mulher Moranguinho participando por provas, assim, de perguntas e respostas. Eu sei que eu ficava assim, mas se eu não ganhar isso, mas se eu não ganhar... Aí eu fui com sangue no olho para ganhar. E aí, na época, o Vibrar estava vinculado à UFG, Universidade Federal de Goiás, então a verba foi para lá, foi administrada pela Fundação da Universidade, e aí a gente continuou, né? Eu lembro que quando ele me ligou para contar que ele tinha ganho, eu estava chegando em Goiânia, eu quase
fiz um escândalo na rua. Foi Não, e a muito própria engraçado. Xuxa, ela foi muito receptiva, ela sempre é receptiva, mas aí existe também uma identificação por conta da mãe da Xuxa, que tinha Parkinson, né, tudo. Então, assim, existiu uma identificação e ela sabia da importância da causa. Da importância da causa. Então, depois nós tivemos uma conversa, ela foi muito gentil, ela bateu foto, todo mundo sabe que nós, artistas, trabalhamos com a imagem, o valor da imagem, porque a imagem passa o que você... Se você bate uma foto com uma camiseta, significa que você comprou aquela ideia. Então, assim, é uma extensão de você. Então, para a Xuxa bater uma foto também, com a camiseta, usar as redes sociais dela também. Então, para você ver aí a credibilidade, que não é eu só, ou a Dani, ou a Maria, é que o vibrar passa. É a essência. Tem recadinho aqui de carinhoso para vocês. Posso ler? Lê. Hoje é dia hoje é dia do afago. Ó, o seu pai da Dani está cumprimentando. Boa noite, Dani, Maria e Rafa. Boa noite, São Manuel. A Nível, boa noite. Beijo pra você. A Ione cumprimentando. Boa noite, Dani, Maria e Rafa. O Campos Landinha também, boa noite. O Pedro Roberto Gomes colocou boa noite, prazer estar com vocês. Oi, vereador, boa noite, obrigada. O Rodrigo falou boa noite, pessoal. A Tainara, minha irmã, deixou um carinho para você. Parabéns, Daniele, pela iniciativa. Parabéns, Rafael, por abraçar a causa. Parabéns, minha irmã. Aí é coisa de irmã. Obrigada. Tem mais? Tem bastante, gente. Peraí, só um pouquinho, vou descer aqui mais. A Dulciné, minha irmã, falou parabéns para essa família linda. Hoje somos vibrados, com o hashtag hoje somos vibrados. Ah, que bonito. A Maili colocou boa noite, bravo. Deixa eu ver aqui mais. Eu fico muito. Aí ela tem um depoimento da minha irmã. Eu fico muito feliz por ver minha irmã rodeada de pessoas maravilhosas, seres humanos incríveis. Você é uma guerreira, minha irmã. Obrigada, minha irmã. Vocês são minha inspiração também. Alexandre Lucas. Maria, minha amiga, o que levamos é o que vem de Deus. Isso é a nossa melhor herança, verdade. Aí tem mais carinho. Ele continua. Maria, Daniela e Rafael, podem ter certeza que vocês são instrumentos da espiritualidade. O Alexandre fala. Que bom, Rafael, você tem uma fã na Bahia, que é minha irmã. Ela descobriu que você era ator. Ela falou assim, eu tô assistindo a novela dele, que era de Jesus, não era? Que você tava fazendo? Tá reprisando agora. Ela colocou assim, ó. Vou até ler o depoimento. Rafael, já era sua fã pelo seu trabalho como ator. Amei seu papel na novela Jesus. Hoje me tornei fã desse ser humano incrível. Parabéns por abraçar essa causa com tanto amor no coração. Até você... A novela Jesus foi muito importante. É uma novela importante e atípica, né? E ainda mais agora, em tempos que a gente está vivendo de autorreflexão, de acolhimento no próprio lar, com o familiar, porque eu estava querendo puxar um raciocínio lá de trás que eu tinha feito, que você estava falando da aceitação, né? Do dedo apontado, que é uma coisa que nós estamos vivendo agora, né? Em particular, a família, ela não é somente importante. A família é tudo. E agora a gente está colocando a prova disso. Porque você colocar uma foto, você colocar hashtag, eu quero ver conviver. É bonito e solidário eu ser solidário com a ONU, lá na África, não sei o quê. Eu quero ver acolher o meu vizinho. Eu quero ver se ele precisa de alguma coisa. Então, não é que nós não temos que ter a visão do macro, da situação do mundo, mas nós temos que começar por alguma coisa. Que comecemos pelo micro, o nosso mundo, para poder abranger o macro. É sempre que eu faço. E essa foi a ideia do Vibrar inicial. Sempre eu estou puxando para o Vibrar, porque isso são raciocínios e são constatações que levaram, partindo da Dani, ou partiu de mim, ou de outras pessoas que são integrantes ou que já foram integrantes do Vibrar, para a gente tomar alguma ação, para a gente buscar algo em Brasília, que seja para tentar uma petição de uma lei, ou instaurar uma lei, ou participar de um congresso. Sempre foi os nossos passos. Nossos passos sempre foi voltado por isso, por esse raciocínio. Não é isso, Dani? Certíssimo, padrinho. Amei, olha, parabéns. Você tá perfeito. Eu estudei para fazer a live. Então, deixa eu só completar. Posso falar um pouquinho? Claro, Dani. Vocês estão falando aí, falaram muito de mim, agradeço de coração por tanto carinho, tanto amor, né? Eu também sinto muito
carinho e amor por vocês, sou muito grata por tudo que vocês fazem. E Bradesco, viu? Eu sei que... Como se eu tivesse condição de pagar cachê, né? Falando em cachê, só abrindo um parêntese, teve um evento que foi feito do Vibrar em Goiânia, que a gente sempre estava fazendo uma vez por ano lá, no mês de abril, que é o mês de conscientização. E aí eu sempre convidava profissionais, né, para fazer palestra para os pacientes, familiares e cuidadores e profissionais da saúde, que não atuavam especificamente com Parkinson. E aí teve uma profissional que veio me cobrar, né, para ministrar a palestra. Eu falei, não, eu agradeço. Vibrar é uma causa social e a gente não paga para isso. Nem tinha condições, né, financeiras para isso. Mas se tivesse, também não concordava. Então, todos os profissionais que fazem alguma coisa, né, quando são convidados para atuar no Vibrar, é tudo voluntário. Sempre. Vocês estão me escutando? Porque é um corte aqui no meu vídeo. Eu tô ouvindo o seu áudio, só a imagem tá... Oi? O áudio tá perfeito, a imagem tá, que tá falhando, tá. É a energia do povo. E aí, voltando, né, o que eu queria comentar... É a energia do povo que tá olhando. Tá longe, viu? Tá longe. Não, mas então, eu ia comentar, vocês me elogiando tudo, mas, assim, o Vibrar eu fui idealizadora dele, eu fui um instrumento para colocá-lo, iniciar o processo, né? Mas a Sandra foi fundamental para a continuidade, o Rafa, muita gratidão por vocês. E depois o pessoal, né, que entrou mais para frente, foi na época de quando a gente começou a atuar em Brasília, o Marcelo Nobile, muito importante, o Fábio, muito importante, a Ellen, Exatamente. A Maria, você não é a mais nova, né? A mais nova agora é a Érica, a Ione. Então, assim, a Carol é mais nova, gente. Cada vez é um mais novo que o outro, né? Mas, assim, são pessoas que eu tenho um carinho enorme, são pessoas que eu confio, que eu gosto, sabe? De ter perto de mim. E eu lembro que logo que eu comecei a convidar algumas pessoas, mas eu não sei fazer o mesmo que você faz. Eu falei, mas a ideia não é fazer a mesma coisa que eu faço, e sim complementar, porque eu não sei fazer tudo. Né? Então, o Vibrar foi crescendo de uma maneira tão rápida, assim, para mim foi rápido, porque já recebi críticas, o Vibrar podia estar lá na frente. Não, o Vibrar está onde ele deveria estar. Exatamente. Entendeu? As coisas acontecem e fluem de uma maneira, né? Já teve coisas que a gente tentou fazer que não deu certo, a gente insistiu e depois ali na frente a gente viu que não era o caminho, né? E graças a Deus que não deu certo, sim, porque ia dar um problema sério depois. Então, assim, a gente sempre pede, né, um aconselhamento espiritual, algo que venha, né, nos inspirar para que a gente siga sempre no caminho certo. A gente erra, né? Nós somos falhos, mas a gente sempre tenta fazer tudo com carinho, com amor e com dedicação para aqueles que também sofrem como a gente. Porque no início, quando a minha ansiedade de iniciar esse projeto, o meu sofrimento foi enorme quando eu recebi esse diagnóstico. Então, quando eu vi alguém, né, que relatava, que estava me causava uma dor, assim, profunda, porque eu senti e sentia de novo quando alguém me relatava. Então, eu falei assim, eu queria, de alguma forma, de alguma maneira, tentar minimizar o máximo possível que tivesse ao meu alcance. No início, eu conseguia fazer muito mais do que hoje, né, mas como a doença avançou, eu já tenho as minhas as restrições aumentaram, as limitações também, mas hoje, graças a Deus, o time cresceu e todos aí atuando. Eu lembrei agora de um fato que aconteceu, lembra aquela vez que a gente foi no hospital lá na Zona Sul, em São Paulo, a gente pegou um mega trânsito no carro. O que a gente passou? Nossa, aquele dia foi. E depois que a gente fez... Foi. Não, olha, e aí depois a gente chegou lá no hospital para gravar com uma família que o eu e a Dani, o pai celular na mão.
Não, aí presta atenção. Aí eu travei total, porque eu já estava assim, mega cansada, o remédio já tinha passado efeito, eu tomei, não fazia efeito de jeito nenhum. Então tem esses inconvenientes, né? Das vezes você tomar a medicação e não fazer efeito, não adianta. E pelo cansaço também. E aí o Rafa, Dani, o que tá... Ele estressado, porque a gente tinha pego muito. O que tá acontecendo com você? A gente chega aqui, agora você não vai gravar? Não, e era um lugar Rafa, eu travei. Era aí eu falei, eu travei, não tô conseguindo mais. Aí eu falei, não tô conseguindo mais, não tá indo. Aí eu tava com aquela cara assim, apática. Ele falou, me dá aqui. Pegou o celular, quando eu vi, ele começou a fazer tudo, falar tudo, assim. Falei, gente, me deu um alívio. Eu falei assim, pronto, o Rafa tá pronto agora. Ele tá perfeito para falar sobre Parkinson. Se precisar de alguém me substituir, perfeito. Aí no evento de 2018, lá em Goiânia, eu botei ele para fazer as coisas no meu lugar, né? Aí apresentou tudo. Eu falei assim, mas eu acho que a graça é essa. A graça é essa. Eu aprendo com a Dani e com todas essas outras pessoas que a Dani citou, que eu conheço todas também, tenho um carinho ímpar e sou muito agradecido por elas também, e vice-versa, a gente se complementa. Então a gente não perde o ritmo, o nosso passo, a nossa marcha continua constante e firme. Eu lembro quando eu entrei... Pode falar. Isso aí concluí. Tem também muita gente que já ajudou, que ajuda, né, que continuou desde o início, vem ajudando. Tem aquelas pessoas que aparecem no nosso caminho como anjos e dão a mão, né, como a Xuxa, o vereador Pedro Roberto, né, eu sempre confundo o nome dele, desculpa, vereador. O deputado Ricardo Izar, a dona Marisa Izar, o pessoal da BP, né, o seu Samuel, a Érica, linda, maravilhosa. Então, assim, são várias pessoas, o pessoal do Rio, né, a Vilma, e assim, são muitos nomes que, aí se for fazer a lista aqui, eu vou ficar até amanhã falando. Mas, assim, saibam que eu tenho gratidão por todos vocês que ajudaram e que, de alguma forma, divulgam a causa, apoiam a causa, e tem um significado muito grande pra gente. Sim. Essas lives, assim, só para poder fazer, assim, que eu já estou encerrando, aí eu falei que o foco agora é lá no Face do Vibrar. Essas lives foram um desafio para mim. Porque... Encerrando, assim, as minhas lives do Face, sabe, assim, no geral. Ah, tá. Eu pensei que você ia encerrar a live agora. Falando a noite toda aqui. É lógico, tô em casa. Se arrumou, passou maquiagem, negócio. Tá toda elegante. Elegante demais. Nossa, gente, nunca usei tanta maquiagem num período assim pra ficar em casa. Falei pra ela que ela fazer... Eu tô de blazer, camisa e shorts. Falei que ela tem que me ensinar a fazer make. É igual o William Bonner, né? Exatamente. Fazendo o Jornal Nacional, de camisa social e bermuda. Tá todo mundo de baixo pra cima. Mas assim, dos desafios de início, eu falei assim, como que eu vou contribuir com essa família que me acolheu? E eu fazer a live é um desafio para mim, porque assim, a Dani, lembra, Dani? A insegurança que eu tinha, o medo que eu tinha. Aí quando mas eu sempre acreditei que o ser humano pode fazer alguma coisa em favor do outro, mesmo com medo. Foi quando o desafio foi lançado. Eu lembro que nós tivemos uma reunião em São Paulo e ficou assim para cada pessoa fazer a tribuna no seu município. Lembra, Dani? Eu falei, meu Deus, como que eu vou... Eu tinha pânico de microfone, pânico. Aí eu falei assim, mas eu preciso... Eu falei assim, eu preciso encarar. E foi. E aconteceu. E eu falo assim que... Eu parabenizo você. E agora não solta mais o microfone, adora falar no microfone. Eu parabenizo você, porque o fato de reconhecer o medo, ele não é deletério. Eu tenho medo, a Dani acredito que tenha medo. O problema não é ter medo. Quem não tem medo é inconsequente, é uma pessoa fora da casinha. O problema é a solução é você enfrentar o seu medo. O medo, ele sempre tem que estar presente. Sempre que está presente. Desde entrar num palco, entrar numa cena, fazer uma live. Fazer uma live é muito difícil, porque você está se expondo. Você está colocando a sua cara à tapa. Você está colocando a sua opinião. Então, isso é muito difícil. Porque, normalmente, os covardes, eles mandam mensagem de inbox. Eles agridem em perfil falsos. Eles são covardes. São pessoas
que não colocam a cara para conversar e debater. Eu tenho uma ideia inicial. Se você, Maria, com uma conversa coerente, partir da onde eu sei e me mostrar na minha conversa com um diálogo calmo que a minha visão não é 100% correta, eu fico do seu lado. Então é o diálogo com o outro. Então, vocês, a Dani, que lida brilhantemente isso, com a comunicação, você, Maria, vocês estão de parabéns, porque vocês não estão só se expondo, vocês estão expondo as suas fragilidades. Mas assim, é porque a gente também tem mestres, né? Que eu falo assim, que a gente tem que ter um ponto de referência. E aí eu falei assim, quando eu dei meu sim por vibrar, eu falei assim, eu tenho que honrar como se fosse algo mais, tipo assim, mais sagrado. Porque eu falo assim, que eu interiorizei o vibrar dentro de mim. Tipo assim, não é que eu apropriei, mas eu abracei assim, de uma tal forma, porque eu não vi só eu naquela luta. Quando eu passei por todos os desafios aqui por falta de informação, eu me falei assim, se eu estou assim, imagine pessoas que estão em situações mais difíceis, mais vulneráveis. E aquilo para mim foi um desafio, uma luta contra mim para poder superar aquele medo. Mas assim, eu não sabia que eu fui tão tocada espiritualmente falando, que a casa, aqui eu falo assim, quando eu falo a casa, eu falo a Câmara Municipal de São José do Rio Preto, abraçaram, se sensibilizou com tudo que foi levantado naquele depoimento. E a marca vibrar foi primordial, entendeu? Então, eu estou muito feliz, assim, porque Rio Preto hoje fala, Rafa, da doença de Parkinson, principalmente do Parkinson precoce. Então, hoje, assim, as pessoas que abraçaram, estão caminhando com vibrar até agora. E uma coisa assim, que eu achei muito, assim, sem querer ganhar mérito ou se promover, entendeu? Então, assim, é a marca vibrar que tem peso, sim. É a marca dessa menina que criou. Eu faço essa menina porque ela é menina. Sabe, assim, mas o mérito é seu, porque você batalhou muito aí em São José para divulgar a causa. É isso que eu sempre falei para a Dani. Não é feio isso. Não é feio, porque, assim, é uma conquista pessoal. A gente só recebe não. A grande maioria é não, e é pancada, e é dificuldade. A vida é pautada em nós superarmos isso da maneira mais fácil possível. Quando nós temos êxito no que nós acreditamos, afunilado por vibrar, e, por exemplo, que nem você está fazendo aí em Rio Preto, e conseguiu esse espaço para as pessoas ouvirem a gente, ouvir o vibrar, e a Dani, e eu faço isso, é mérito da pessoa. Isso é bonito de ser reconhecido, e ainda mais porque é uma ação voltada para o outro. A gente, eu, por exemplo, a Dani, você, Maria, nós somos um instrumento apenas. Só um instrumento para chegar nas pessoas. Cada um com a sua particularidade, seus erros, seu temperamento, mas a essência é a mesma. E deixa eu falar uma outra coisa. A Maria, com o mérito dela, conquistou o espaço aí em São José do Rio Preto para poder divulgar a causa, conseguir apoiadores, e não tira o mérito, ou não tem mais mérito do que a Ione, ou a Sandra, ou a Érica, com o trabalho que elas fazem em grupos de WhatsApp, entendeu? Porque elas tocam as pessoas, pode ser uma, já tá fazendo muito, entendeu? Porque é doação, não é obrigação, é doação. Exatamente. Você está se doando, né, parte do seu, compartilhando parte do que você viveu, ou da sua experiência, para ajudar o próximo. E quando eu falei de anjos, tem 2 anjos também que surgiram na minha vida, que, assim, são pessoas que eu admiro demais, que eu tenho, assim, a pessoa apaixonada, não posso negar, que é a senadora Mara Gabrilli e a vereadora doutora Cristina Lopes, de Goiânia. São pessoas, assim, que ajudaram muito. O pessoal critica política, mas tem pérolas, sabe, que estão atuando. Lógico, elas precisam ganhar força para conseguir mudar realmente esse país, precisam. Mas a gente tem que saber analisar, né, as pessoas e ver o que elas fazem em prol. E a história de vida delas duas, né, Dani? Eu conheci a história de ambas, assim, de superação. Quem tiver a oportunidade, conhece a história dessas 2 mulheres. E você entrou nesse campo também, viu? São 3 mulheres da bandeira. E são 3 mulheres, assim, importantíssimas para o nosso país. Você, à frente do Vibrar, essas 2 mulheres que estão lá no Senado lutando,
Eu falei para a doutora Cristina que quando eu crescer, eu quero ser igual ela. Porque vai. Mulher Mas você sabe por que você está falando isso, Dani? E que você, Maria, pontuou, falou que você, no seu caso, se achou no vibrar, porque as pessoas se identificam com a história. As pessoas se identificam com a essência. Por que você acha que a Dani falou dessas vereadoras? Por que você acha que eu falo da Dani? Estou falando de você, eu estou te falando. Ou a Dani citou uma gama de pessoas que passaram ou que estão no vibrar. Porque as pessoas se identificam com a causa. A gente se identifica com um outro ser humano. É isso que faz as pessoas darem credibilidade. Se você não se identifica, é que nem num papel de televisão. Às vezes eu fiz vilão já. Eu fiz vilão absurdos. Eu fiz uma vez um neonazista, que é a coisa pior do mundo. Preconceituoso, racista, tudo de ruim. Tinha tudo de ruim naquele cara. Mas existiam pessoas que se identificavam, por incrível que pareça. Então, eu estou citando isso de um extremo negativo ao extremo positivo, que é o vibrar, que é a identificação pessoal. Ah, essa mulher me entende. A Dani me entende, a Maria me entende. Pô, o Rafa tá falando uma coisa. Pô, eu vivo isso. O meu vizinho aqui viveu isso. Pô, isso me interessa. Identificação com a história. Quando eu fiz o convite para a família Vibrar vir aqui no meu Facebook, eu falei assim, porque eu sempre falei com orgulho mesmo, boca cheia. Quando falo Vibrar Compacto, falo Daniela e Lanza, vou falando o nome todo, porque cada um somou na minha vida e vem somando. Então, a gente não tem que esconder o que é bom, a gente tem que multiplicar o que é bom. E eu falei assim, chega de multiplicar coisa que não agrega na vida das pessoas. E eu tenho orgulho, e assim, de falar de cada um. O Fábio já passou por aqui, a Sandra já passou por aqui. Então, assim, cada um tem sua particularidade, cada um tem um significado de essência na minha vida. Os que não já se passaram, que já estão em outro segmento, tenha certeza que vocês somaram, sabe assim, se eu sou esse ser humano que eu sou hoje, cada um deixou sua marquinha dentro do meu coração. Então, assim, eu sinto orgulho, falo assim, hoje eu trouxe vocês para o meu Facebook. Eu sei que meu Facebook não é tão grande, mas eu queria que as pessoas que eu amo, que estão aqui dentro, que são pessoas selecionadas, que entendesse por que a Maria veste tanto essa camiseta, por que a Maria defende tanto essa bandeira. Porque são pessoas que me acolheram. E meu papel hoje é tipo assim, ser referência junto com esse pessoal. Eu tenho buscado, sabe assim, quando as pessoas me procuram no privado, por mais que eu estou limitada, é dar o melhor de mim naquele momento, porque eu recebi isso. Eu me sinto nesse dever como cidadã e como pessoa. E como paxoniana, por que não? E eu não tenho vergonha de ter a doença, não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, essa doença me ensinou muito. E vem me ensinando. Muito pelo contrário. Se tem as coisas que me limitam, mas tem Deus foi lá que me deu em abundância. Então, eu recebi muitas... Não tem que ter vergonha, não tem vergonha, não tem ninguém que é não tem culpa. Não tem ninguém que é menos do que ninguém aqui. São apenas situações e condições diferentes. Assim como você e a Dani têm as suas particularidades, tanto pessoais ou por causa do Parkinson, eu também tenho a minha. A pessoa que está do outro lado ali também tem as suas limitações, seja física ou psicológica. Ninguém visto de perto é perfeito e é normal, perfeito só Deus. Então, assim, todo mundo tem as suas dificuldades. Então, estar fazendo isso que você propôs, Maria, que a Dani, há um tempão atrás, que eu me ensino nesse meio, e ainda bem que eu contribuo com uma parcelinha, isso é vitória. Isso é lindo de fazer, é vitória. É aí que está a essência do ser humano. É quando a gente se dá, quando a gente se soma com o outro, quando duas pessoas se tornam uma, como 3, 4, uma comunidade vai num só caminho. Isso é lindo. Gente, eu preciso fazer um adendo aqui, porque eu tenho problema com a memória já, né? Então, hoje à tarde eu estava falando hoje foi ontem? Não, hoje cedo, eu estava falando no grupo lá da equipe. Falei, gente, não vou mais falar nome, porque eu sempre esqueço o nome de um, não sei o quê. E eu tenho que agradecer muito a Vanessa Mendes, gente. Ela é também um mega ultra anjo, né? Da guarda mesmo. Nossa, demais. Nossa, você não sabe o quanto que ela já me salvou. É impressionante. É o que a Dani falou, você viu, né? Pessoas incríveis passam. A Vanessa é uma pessoa de uma índole incrível também. É um ser humano muito bom. Então, eu acho que essas pessoas a gente tenta trazer para dentro do nosso peito. Eu acho que a Maria, você pode me responder isso, apesar de você já ter falado cada coisa bonita. Aí, você falou, o meu Face não é muito grande.
seu Face não tem que ser muito grande, não é o tamanho, é a importância dele, não é a Exatamente quantidade, isso. é a É qualidade. qualidade. É o que a gente sempre falou do Vibrar. Eu tenho o maior carinho e respeito, porque eu falo assim, as redes sociais hoje é uma casa. E eu tenho muito cuidado com o que eu faço de publicações, porque assim, eu tenho carinho e respeito por todos que estão ali, porque são selecionados. Então, se ele fosse aberto, mas ele não é aberto, são pessoas que eu selecionei para fazer parte da minha vida, da minha caminhada. Então, eu tenho o maior carinho, o maior respeito por cada um. Igual nas lives, eu falei assim, se tiver uma pessoa que for atingida, que essa pessoa for motivada a se movimentar e caminhar nessa caminhada chamada vida, porque não é fácil viver hoje, eu já estou feliz, muito feliz. A ideia é essa. Eu fico muito feliz de estar aqui. Sempre que você precisar, quiser fazer sempre, novamente, Dani, aqui no Vibrar, lá no Insta, a gente tem que estar fazendo essas movimentações sempre. Te parabenizo de novo, Maria, porque a informação, eu sempre falei isso para a Dani, é o melhor remédio. Então, às vezes, uma palavra... E eu sempre digo para ele, o melhor remédio é a informação. O melhor remédio é a informação. A gente sempre soltou essa frase, né, Dani? Que pode parecer batida, mas é tão verdadeira. É tão verdadeira. Sim. A informação previne. É melhor prevenir do que remediar, não é? A ideia é essa. A ideia é essa. O difícil é colocar na prática. É o que o Vibrar tenta fazer há 6 anos. O difícil é idealizar, interiorizar e colocar na prática. Porque, assim, a gente caminha, mas a gente caminha baixando, levando pancada, chute, mas a gente continua. Porque a gente acredita. E para quem tem Parkinson é mais difícil ainda, porque além de tudo, né, a gente tem que lidar com a doença e com a evolução dela, porque ela é progressiva. E além de todas essas dificuldades, a gente tem que lidar ainda com a discriminação, o preconceito, a falta de conhecimento, que gera discriminação, né? Às vezes a pessoa não tem intenção, mas ela às vezes te trata mal por falta de conhecimento, ela não sabe do que se trata, né? Ou te questiona, né? Ou te enfrenta achando que você... várias coisas no aeroporto com a própria Dani, da pessoa falar, você não tem Parkinson. E você não sei o quê? É desse jeito. Apontar o dedo e falar, que isso, gente? Uma coisa que eu falo... Assim, mas se você tem uma ideia, perito da Previdência Social, desconhece como é que é a evolução da doença, nega a torto e direito auxílio para pessoas que têm a doença, juízes, às vezes, em causas também não desconhece e acaba julgando errado processos, entendeu? Como eu se a fico gente... muito impactado com isso, porque, assim, eu procuro ser um cara bem de cima, que estudo, que entendo. Você vê essas pessoas que mexem com lei e tudo. É básico. O Parkinson é uma doença degenerativa, autodegenerativa. Ela é progressiva. A partir de um diagnóstico que você parte disso, se ela é progressiva, como no primeiro diagnóstico você está apto para trabalhar e depois você não está, é progressivo. Então, é um olhar sobre o outro. É isso que falta, entendeu? Então, tem muita coisa para ser discutida. Muita coisa. Na verdade, a gente tem muita coisa para enfrentar ainda e para batalhar e lutar, né, pela causa, não só de pessoas que têm Parkinson, mas outras doenças neurológicas progressivas, né, que enfrentam também as mesmas dificuldades que a gente. O que nos causa espanto é que Alzheimer e Parkinson, por exemplo, são as doenças que mais acometem, né, a incidência é muito alta na população mundial. E mesmo assim, não tem quase campanha, não existe campanha vinda do Ministério da Saúde, praticamente zero. Quando tem na semana de conscientização da doença, enfim. E a gente tem a doença o ano inteiro, né? É direto. Então, assim, uma semana é muito pouco. E a quantidade de pessoas acometidas por essas doenças é enorme, né? Eu acho que falta um pouco de cuidado, né? Para esse grupo, né? Para essa comunidade. Acho que o sonho de todo parkinsoniano no momento atual, o Rafa descreveu muito bem que o quadro clínico da doença, é o sonho da cura. Quem é que não quer estar curado tendo sua vida normal? Aqui, Rafa, não vou fazer, não é melancólico nem apelativo, mas todo mundo tem um histórico de carreira e que teve que se ajustar. A renda caiu, aí o benefício você tem que ficar lutando para você ver se você tem seu auxílio-doença. O meu auxílio-doença foi negado por questões de aparência, mas a minha limitação está totalmente comprometida. A pessoa tem que viver comigo para poder entender. Então, são assim... Como você é bonita, aconteceu isso. Aí, mas eu já escutei assim, mas você é tão bonita. Porque se fosse feia, eu merecia ter a doença?
Aí o que eu falei um dia, É isso, as pessoas pensam que as pessoas que têm, seja qualquer outra enfermidade, para realmente tem que estar se arrastando. Ou ser feia, né? E acho que é muito anti-humano isso. Isso vai na contramão da evolução. E assim, a conscientização também é fundamental, porque as pessoas estão esperando a limitação visível aos olhos. Hoje, a limitação, ela não está aos olhos. E eu falei uma coisa que eu aprendi dentro da doença de Parkinson. Eu não vou andar com cara de doente, de jeito nenhum, por mais que ela me condiciona. Eu quero estar bem, eu busco ficar bem. Sabe que eu não estando bem, eu vou lutar para me ficar bem. A proposta é essa, entendeu? Agora eu vou ter que ficar cara de doente para as pessoas entender que eu tenho uma limitação. Que coisa caótica. Não, já basta o que a pessoa que é acometida com Parkinson já vive, entendeu? E é o que eu falei, e é o que você falou, inclusive. Quem vê cara, não vê coração. O Parkinson, ele não acomete somente as dificuldades de motricidade, enfim, muscular. É aqui e aqui também. É isso que falta. É aqui e aqui. Logicamente, se estende para outras doenças degenerativas, tá? Mas nós estamos focando no Parkinson, que é onde a gente está trabalhando. É aqui e aqui. Falta isso. Falta isso. Esse entendimento, essa interiorização. Empatia que falta. A pessoa tentar se colocar no lugar da outra. É muita apatia para pouca empatia. Exatamente. Eu falei assim, é muito dedo apontado, Rafa, e poucas mãos estendidas. Então, assim, você aponta um dedo, vem muito dedo, e poucas mãos que estendem para você. É raro alguém que caminha junto com você. Então, assim, essas lives não é melancólica, não é apelativa, não é para ficar pro alto. Mas eu tinha que levantar essa bandeira da aceitação, porque o Parkinson não tem idade, ele acomete qualquer pessoa e qualquer faixa etária. E as pessoas têm o direito de se vestir bem, de ter uma aparência saudável, de buscar essa energia. Não é porque você foi acometido por uma doença, seja ela qual for, que você tem que andar com cara de doente para provar para as pessoas que você está doente. No dia que eu fui na perícia, eu não fui com cara de doente. Porque acho que as pessoas têm que entender o que é uma doença. É o mínimo. Não, e aliás, ninguém tem que provar nada para ninguém. As pessoas sabem. A Dani sabe os perrengues que ela passa. Você, Maria. As pessoas que têm o Parkinson sabem da dificuldade. Desde uma coisa mínima. Até familiar fala assim, mas parece que você não tem nada. Por que você está sob efeito do Prolopa? Porque quando assim, você faz o seu tratamento, principalmente quando a pessoa faz tratamento certinho, o tratamento não cura, mas ele dá uma qualidade de vida melhor para você dar caminhar, sabe? Assim, que o que a gente mais quer é caminhar, movimentar, entendeu? E as pessoas falam assim, mas parece que você não tem nada. Aí eu falei assim, passa um dia comigo, que nas próximas dosagens você vai entender o que eu vou te falar. Uma vez eu falei para a perita, né, no INSS, ela falou assim, mas você não consegue fazer nada, você manca assim o dia inteiro, você não consegue trabalhar? Eu falei, você me dá um emprego? Ela virou para o computador e começou a falar, não, vou prorrogar seu auxílio. Né? A falta de sensibilidade. E a pessoa que tem conhecimento, entendeu? Quando a pessoa não tem conhecimento... Perito é médico. Isso aí, a gente não dá para você levar em consideração, sabe por quê, Dani? Quando a pessoa vamos supor, eu até estava conversando com você, que às vezes você tem que trabalhar muito a questão familiar, porque a doença ela é complexa. Então, às vezes, é uma questão de adaptação até para a própria família. Aí, tudo bem. Mas quando é pessoas que já estão no segmento, que só faz isso, acho que é o coração peludinho mesmo, sabe? Aquela coisa assim. A pior coisa do mundo é você ver um profissional da saúde falando coisas absurdas diante de uma doença de Parkinson, por exemplo. Assim, é revoltante, de revirar o estômago, né? De conviver com uma pessoa assim... Que você espera que estenda a mão para você, né? Exatamente, você conviver com uma pessoa assim e ainda ver esse tipo de comportamento por interesse pessoal. É triste, muito triste, Dani. Mas, enfim, nós estamos aqui para ir para o combate, nós somos soldados, e nós, tipo assim, pode vir dar nossas rasteiras, né, Dani? Nós sacoleja, mas não cai, não. Olha, a gente continua. Eu queria falar uma coisa, antes da gente terminar a live, que eu sei que vai terminar. Eu queria agradecer de coração você, Maria, pelo trabalho que você está realizando. Eu queria te parabenizar. Eu não tive, até uns 2, 3 dias atrás, a oportunidade de tratar diretamente com você. Eu queria dizer que você é uma pessoa, assim como a Dani, de minha extrema confiança. Eu queria te agradecer por você estar levando o Vibrar de dentro
para fora para as pessoas, como que sempre, o que parece quando eu vejo, que o vibrar sempre foi seu, que o vibrar sempre partiu de você, sempre existiu. Então, eu queria te agradecer, porque são pessoas como você, que quando soma e entra no grupo, comigo, com a Dani, com todas as outras pessoas que ela falou, que fazem a diferença. O vibrar dá certo porque as pessoas andam de mão dada. Uma pessoa que tira a mão quebra esse elo. Então, você entrou para somar e dar essa mão para gente. E eu quero te agradecer muito aqui. Então, eu vou fazer a réplica, porque... Eu faço as palavras do Rafa as minhas, porque ele fala muito melhor do que eu. Não, mas você fala muito bem também. Assim, Rafa, até quando eu chamei a Dani no privado, eu falei assim, Dani, eu queria que o Rafa participasse. Mas, assim, eu sempre me preocupo porque você tem uma imagem a zelar, sabe? E eu falei assim, será que ele vai aceitar? Mas eu sempre falei para a Dani que a gente tem que levantar essa bandeira do ser humano Rafa, mas que outras pessoas vejam você como ponto de referência. Porque o Rafael que está aí é um Rafael apresentável, de boa aparência, tem um segmento artístico, nunca pediu nada em troca, sabe assim, ama essa menina aí de coração, sabe assim, essa menina é a sua irmã, você já falou para mim isso no privado, no direct do Instagram, nunca esqueci, foi assim, a Dani é minha irmã. Então, assim, eu que agradeço por você ter aceitado participar de uma live simples, mas verdadeira, e que Deus te abençoe, o que eu puder levantar essa bandeira desse Rafael para poder outras pessoas pegar você como ponto de referência e abraçar outras causas sociais, porque, Rafa, a imagem do ser humano hoje conta muito, a sua índole é incontestável, o teu caráter, eu, sabe assim, me faltam palavras, porque eu já até falei para a Dani sobre isso, eu falei, sabe assim, eu tenho vontade de conhecer pessoalmente, achei que ia conhecer você no Rio, não deu certo, mas assim, receba o meu carinho. Para Tietá, que ela quer conhecer. Mas não, eu quero te agradecer em nome de toda a comunidade paquistaniana, em nome de toda a comunidade paquistaniana, por você diante a causa. Porque você nunca usou o Vibrar para se promover. Muito pelo contrário, você usa a sua imagem para promover o Vibrar. E eu te aplaudo de pé essa atitude nobre, que é raridade encontrar hoje no ser humano. Por isso que eu fiz questão que... Eu só tenho... Desculpa, eu sou chorona, me desculpa. Não, tudo bem. Eu só agradeço. Eu agradeço porque, assim, você acha que eu ajudo a vibrar? Se você soubesse o quanto vibrar me ajuda a ser um cara melhor, é uma troca. A Dani sabe disso. Eu friso isso para ela sempre que eu posso. Mas é porque eu falo, o Vibrar ganhou um excelente padrinho, eu ganhei um grande amigo. Mas porque o que habita dentro de você é grandioso. Porque se você não tivesse a humildade e a caridade instalada no teu coração, você não ia conseguir sentir a essência do vibrar. Quem sente a essência do vibrar tem que ser tocado. Por isso que, para ficar na caminhada junto, nessa luta, tem que ter uma essência humana. E não é qualquer pessoa que vai permanecer. Então, muito obrigada. Minha irmãzinha, minha mestre eu falo que ela é minha mestre, sim, porque ela me orienta. Não, a gente é muito amiga, muito entrosada, a gente é irmã também. Eu falo assim que a Dani não eu foi sou a mais velha, só isso. A Dani não foi um achado, a Dani foi enviada para mim no momento certo, na hora certa. Até ela falou para mim assim, mas por que eu achei que você está tão deprimida? Eu falei, não estou porque eu acredito, tipo assim, eu já tinha visto o vídeo, eu falei assim, se essa menina venceu, até falo nos meus vídeos, se ela venceu, superou, eu vou caminhar no mesmo passo, no mesmo compasso. Só que eu não tinha conhecido os 6 anos de luto dela, eu não tinha conhecido, depois que eu fui conhecer. Mas esse vídeo dela é muito tocante para quem recebe o diagnóstico. Você que vai decidir como você vai viver, o que você quer viver, de que maneira. Então, eu escolhi viver, vou lutar, até falo para minha família, se tiver que rastejar, eu vou rastejar, se precisar me assobrar. A única coisa que eu peço para Deus, que me mantenha meu cognitivo e meu olhar, sabe, assim, pelo menos se não for intacto, mas que eu consiga me movimentar. Mesmo que for rastejando. Mas nós estamos juntos, viu, minha irmã? Viu, Rafa? Conta comigo sempre. Obrigado. E sempre que precisar, é um prazer para mim fazer as lives. Eu me sinto honrado. Pode me chamar a hora que quiser. A Dani sabe disso. Eu estou em casa, então eu quero ser produtivo. Então, sempre que eu puder somar e ajudar, e ainda mais o vibrar, assim, eu sou de corpo e alma. Eu sou muito grata. Só para finalizar, que eu vou fechar minha fala.
eu estou agradecendo aqui ao Rafa e à Dani, mas esse globo todo, todos que passaram pelo Vibrar e que me tocaram. Todos têm uma essência. Então, a família Vibrar que está nos acompanhando, meu carinho, meu respeito e minha admiração é eterna por vocês. Vocês são instrumentos e enviados que Deus precisa e necessita, e pessoas necessitam de vocês. E é isso. Boa noite, hein? Dani, fecha. Eu fecho? Fecha a live. Ai, gente, vocês já aí falaram depois a gente tudo. dá um beijo. Assim, junto. Tá. Então, eu queria agradecer, só gratidão, muita gratidão. Eu acho que eu estou num momento, assim, apesar dos tantos problemas pessoais que eu estou passando, que eu estou enfrentando, né, sendo obrigada a passar por isso, mas acho que tudo é um aprendizado, todo o histórico que eu vivi com Vibrar, todas as dificuldades, mas, assim, do mesmo jeito que vieram pessoas muito boas que me estenderam a mão, que estão hoje comigo, ou que passaram, né, mas tiveram a sua participação, que para eu estar aqui hoje, do jeito que eu estou me sentindo, assim, tranquila, sabe? Daniele com Daniele, eu acho que isso foi algo que demorou para acontecer, né? Porque eu era muito ansiosa, tinha muitas dificuldades, às vezes, para lidar com algumas situações, né, de revolta, enfim, né, de ver injustiças acontecendo. Mas hoje, assim, tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora, e as coisas ruins que aconteceram também trouxeram um grande aprendizado, porque eu acho que a dor é que traz o aprendizado. E as coisas boas, as pessoas boas estão ali para nos dar suporte, para nos acompanhar, para nos ser companheiros, né? Então, eu só tenho a agradecer também, tem tanta gente para agradecer, gente, Carol, Andréa Lima, Dani Boari, enfim, eu não queria ficar falando nomes, mas eu já comecei a falar, então, se eu esqueci alguém, mas tenho certeza que estão todos no meu coração, Maria... Eu não posso esquecer, são todas essas. Não, porque essa experiência é especial. Eu não posso esquecer que assim, a minha luta maior, que é a luta aqui em Rio Preto também, é manter a distância da minha família. Então, minha família está toda na Bahia em peso assistindo. Hoje é aniversário da minha irmã. Essa irmã minha, é como se ela fosse meu espelho. Ela tem uma história muito bonita. Como ela chama? Neia. Neia, ó. Parabéns, Neia. Felicidades. Tudo de bom para você na sua vida. Coincidiu com a live dela, a live foi tudo junto. A minha família, assim, eles são meu combustível, mesmo de longe, Rafa, eles sempre estão me colocando para frente. Todas as minhas decisões são embasadas no suporte que eu tenho por trás deles, porque eu falo pelo Leandro, pela Giovana e pela minha família da Bahia. Então, tipo assim, eu tenho o empurrão deles, porque se eu não tivesse o suporte deles também, ia ser muito difícil. Então, assim, muito obrigada, minha família da Bahia, que eu tô com muita saudade. Eu quero ir pra Bahia, mas não posso. Gente, o que eu mais gosto na Maria... Brincadeira, tá? Mas é que ela chora mais do que eu. Eu chorava muito. Aí apareceu a Maria nas nossas vidas e ela chora pra caramba. Quando a gente chora por felicidade e gratidão, é a coisa mais gostosa do mundo, é libertador. Mas a gente brinca muito com ela por causa disso. A gente fala um negócio, ela já começa a dizer a carinha, vai chorar. Já você está chorando? Mas, enfim, é uma gratidão que eu tenho pela minha família, tá aqui em peso. São minha irmã, todas as minhas irmãs são guerreiras. Essa Neia, ela é muito especial para mim, Rafa. Ela ficou viúva muito nova e ela educou 2 filhos, assim, praticamente sozinhas, mas são 2 filhos, assim, exemplar, que eu tenho orgulho de falar assim, que o Lucas e a Ranieri são meus sobrinhos. Sabe aqueles 2 sobrinhos que você fala assim, são top? Mas porque teve uma mãe por trás, assim, que, sabe assim, aquela mãe que foi mãe e pai. Por detrás. A mulher é incrível, a força a mulher é incrível. E hoje é aniversário dela, então, parabéns, irmã, te amo. Parabéns, Neia, felicidades, tudo de melhor para você na sua vida. Muita saúde, paz e amor. A Ione, beijo para Sandra, para todo mundo, Érica, Fábio, enfim. Ai, gente, nomes. Rafa. É isso, um beijo para a família Vibrar. Né? Para todo mundo que já entrou, já participou, já ajudou. Vai vir também. Hã? Segunda-feira tem a Érica e tem a Ione. Aqui. Pois é, as duas vão vir aqui também. Rafa, maravilha. Muito obrigada por tudo, de coração, você sabe que eu sou muito grata a você. Bom, a nossa amizade, assim, foi algo que foi fortalecendo e crescendo junto com o Vibrar, isso, eu tenho muito orgulho disso, e, enfim, é para a vida toda, né?
como é também com a Maria, enfim, com todos do Vibrar. Às vezes eu sou, assim, pego um pouco no pé, mas é por puro cuidado, carinho e amor que eu sinto por vocês. Vocês sabem disso, Espero né? que você me ature por muito tempo, Débora. E vocês também. Eu levei uma bronca dela essa semana, não vou falar o que é, não, mas eu vi, sabe aquela bronca de mãe? Foi o que eu senti, viu? Sabe aquela bronca de mãe? Às vezes eu me posiciono como tal, entendeu? Eu não dou conta. Quando eu falei, aí a Maria, ela me escreveu e falou assim, peraí, agora não dá, tô contando até 1000. Calma aí. Então, mas você sabe assim, aí eu falei assim, Dani, você fica tranquilo, porque se tem uma coisa que eu entendo, é quando as pessoas dão bronca porque ama. Porque cuida. Quer dizer, se ela não preocupasse comigo, eu ia ficar triste, porque eu falei assim, nossa, mas a Dani tá nem aí pra mim? Nossa, ela não cuida. Quando você desiste da pessoa, você não quer falar mais. Exatamente. E ela fala assim que ela é mãezona, ela zela por nós, ela cuida. Acho que ela que merecia ser mais. E ela faz ao contrário, nós recebemos mais. Mas você merece tudo troca, melhor. né? Eu acho que quantas vezes eu não fiquei super mal, o ano passado foi um ano muito difícil para mim, e vocês me deram muito. O Rafa, então, né, ao longo desse tempo todo acompanhando tudo que aconteceu, enfim, eu só tenho a agradecer, gratidão sempre. Você nos representa, menina. Live, então pode ser considerada como gratidão, né? É verdade. Gratidão a todos, né? A todo mundo, né? Que faz a diferença no Vibrar. Meu coração hoje. Gratidão. Amém. Gratidão por você existir, viu, Rafa? Gratidão por você ser esse ser humano aí. Tá? Vamos fazer mais, então, hein, gente? Bora fazer. Sandroca, beijo. Pelo interior de São Paulo, vem fazer teatro aqui em Rio Preto. Eu gostaria de assistir uma peça. Ela tá convidando só você tá prestando atenção. Você tá falando pra mim? Mas em manhã que passar a pandemia, chama a Dani para vir para Rio Preto. Me aguarde. Todo mundo. A gente vai passear, vamos passear. Mas tenta fazer um teatro aqui, eu acho que ia ser bacana, que você ia gostar da nossa cidade. Vamos fazer um teatro de PK também? Olha que legal. Não, fazer um stand-up. Mas assim, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Eu rezo por vocês todos os dias, cada um no seu segmento. E acho que assim, a energia que a gente emana é sempre a do bem. Eu falo que a gente tem que ser luz, não treva na vida dos outros. E o que eu tenho buscado é a luz. Na escuridão, o Vibrar acende uma vela. Oi, aquilo coisa mais linda. Beijo. Com Deus, tá? Obrigada, pessoal. Beijo. Tamo juntos sempre, viu? Depois eu vou responder o pessoal nos comentários, porque não deu para acompanhar todo mundo, mas depois eu vou tentar ver. Depois com a gente. Tá bom, pode deixar, viu, Rafa? Obrigada mesmo, Deus abençoe. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada, gratidão. Beijo. Pipoca e ver um filminho. Eu não tenho. Sabe o que eu tô vendo aqui? 21. Eu ia falar, acho que a casa tem pizza aqui hoje. Nem convida. Vem, dá tempo. Tchau, gente. Tchau. Beijo, com Deus, tá? Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, gente.